da trajetória de vida, e como nós estamos vendo hoje em dia, nós precisamos de confiar. Nós ajudamos nossos filhos a crescerem na vida, a buscarem um estudo, buscarem bons conselhos, porque eles precisam confiar em algo para viver essa vida aqui. Mas muitos dos fundamentos que nós confiamos, eles não são sólidos, eles são fluidos, eles são perecíveis, eles são fáceis de serem corrompidos. O próprio Jesus fala que existem tesouros, existem fundamentos sobre o qual a gente deposita a nossa confiança, que a traça e a ferrugem consomem. Esses viadutos foram reformados há pouco tempo atrás, mas em alguns lugares você vê ali uma coisa tão bem feita que a ferrugem, somente com o tempo, com o sol e a chuva, está corroendo. É só parar a manutenção que depois de alguns anos isso daí vai estar caindo, né? Isso daí cairá e ninguém poderá mais usar, ficará caro a reconstrução. Então essa é a vida. E o que Davi nos dá aqui são 3 fundamentos sólidos nos quais a gente poderá confiar. Se a gente se agregar a esses 3 fundamentos, a nossa vida vai ser bem estabelecida, vai ser segura. Um alicerce, ele serve para dar segurança. Muitas vezes as pessoas, o Silvio até pregou uma mensagem uma vez lá sobre os alicerces. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança em alicerce, constrói uma casa sem dar muita atenção ao alicerce. Por quê? O alicerce custa caro muitas vezes, dá trabalho, né? É dinheiro colocado na terra, escondido. Muitas vezes as pessoas não vão ver. E nós muitas vezes com a ideia do atalho, de querer algo mais rápido, mais bonito, não damos atenção a isso e embelezamos, cuidamos da tinta, dos embelezamentos, da janela, e em pouco tempo começam as rachaduras, e aí sem haver terremoto, sem haver qualquer nada, mas um vento, qualquer coisinha, já pode ao longo do tempo destruir toda aquela casa, toda aquela coisa bonita que foi construída. Alicerce é a coisa mais importante da nossa vida. O texto que nós vimos hoje falam de 3 alicerces. Quais são esses 3 alicerces que vocês perceberam aí? É interessante que o primeiro alicerce, ele aparece bem no comecinho, nos 2 primeiros versículos. E o último alicerce, ele aparece nos 2 últimos versículos. E no meio, entre os 2 primeiros e entre os 2 últimos, está um outro alicerce muito importante. E Davi usa linguagens, figuras de linguagem, para fazer com que a gente entenda esse alicerce tão importante. O que nós podemos dizer é que esse alicerce do meio, o segundo alicerce, faz uma ligação entre o primeiro alicerce e o último alicerce. Porque havia uma separação entre o primeiro alicerce e, consequentemente, o último alicerce não podia existir. Mas por causa do segundo alicerce, o terceiro alicerce veio, o terceiro fundamento veio a existir, e hoje a gente pode se apegar a ele. Esse terceiro alicerce foi criado por Deus. Quais são os 3 alicerces? O primeiro qual que é? Vamos ver os 2. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. Honre o Senhor, seres celestiais. Honre o Senhor por sua glória e força. Honre o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Qual que é o primeiro alicerce? Hã? Oi? Honrar. Mas aqui é um efeito. Qual que é o alicerce que não muda? Que alicerce é o fundamento que você pode... Nós estamos procurando aqui, para ter uma vida sólida, a gente precisa de um alicerce sólido. Hã? Honrar. Mas um dia você honra, outro dia você não honra tanto. Adorar? Não, o que fala aqui? Quem que é o ser aqui que é o... Porque tem que ser um substantivo, tem que ser um elemento. Alicerce é concreto, nos 2 significados da palavra, né? Alicerce é concreto e alicerce tem que ser concreto. Quem que é o sujeito aqui concreto desses 2 versículos?
O Senhor. O Senhor é o único imutável. Não existe sombra de mudança nele. Ele é infinito, ele é todo poderoso, todo onipresente, onisciente. Então, por causa disso, desse alicerce tão forte, que o homem está procurando qualquer coisa para se apegar e se sustentar, Davi fala assim: honre. A ideia de honra aqui é: coloque a sua confiança, se agregue a ele. Honrar não é somente chegar no momento de eu te adoro, Deus, cantando música e depois viramos as costas e vivendo de forma diferente. Isso é, suba nesse alicerce, confie, mas permaneça nele, se agregue a ele. E Davi fala: honre ao Senhor quem? Todos os seres celestiais. Essa é uma palavra que pode dar a ideia que é os anjos lá em cima, mas a ideia de Davi aqui é todos os seres que pertencem aos céus. Quem que seria então? Todos os seus santos? Todos os seus santos, todos aqueles que não, no caso do homem, aqueles que foram regenerados, se tornaram seu povo, e aqueles que, os anjos celestiais que não caíram. Então todos aqueles que são dos céus, aqueles que estão sustentados nesse alicerce. Então aquele que está sustentado nesse alicerce, o que ele faz? É inverter o versículo agora. Aqueles que pertencem aos céus, o que eles fazem? Eles honram. Honrar é muito mais do que obedecer. Honrar é obediência com amor, com gratidão, com temor, com reverência. Honrar é o suprassumo do relacionamento. Muitas vezes nós podemos amar as pessoas, um filho pode amar os seus pais, obedecer aos seus pais, mas ele pode não honrar os seus pais. Honra é algo assim difícil da gente entender isso. Por isso que algumas vezes a gente vê os nossos filhos nos obedecendo, mas você dá uma manjada neles assim e fala assim: não estou contente. Acontece isso, filho? Acontece? Porque você sabe que podia ser, é uma obediência que podia ser diferente. E ainda ele vem, te abraça: mãezinha, eu te amo, paizinho, eu te amo. Mas fala: não estou contente. Porque o que está faltando? Está faltando a honra. E o convite aqui, esse fundamento, ele é tão importante. Por isso que Davi fala assim: vocês que pertencem, vocês que estão alicerçados no fundamento que é Deus, honrem a Ele. Viver uma vida assim é a convivência que Jesus tinha com os discípulos. Depois de um tempo ele falou assim: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de... O que ele fala? De amigos. Isso é uma intimidade, é um relacionamento íntimo que você não tem com qualquer pessoa. E a Bíblia fala: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Olha o versículo 2. Então, no versículo 1, honre o Senhor por sua glória e força. Nós temos que entender quem é Deus. Ele é glorioso, Ele é forte. Honre o Senhor pela glória de seu nome. Isto é, o nome de Deus, Ele colocou o seu nome na história da humanidade, e zela por esse nome. O que Ele está fazendo gera o bem. Ele é justo, é a sua justiça. O seu nome está em jogo. Ele fala: adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Muitas pessoas podem fazer coisas grandiosas. Nós vemos atletas, nós vemos cantores, nós vemos artistas fazendo tanta coisa grandiosa. E até são tratados como deuses. Mas em todos esses homens famosos, gloriosos, esses feitos magníficos, procure-se ao elemento santidade.
você nunca vai encontrar. Santidade não é ser bondoso em determinado momento, não é fazer alguma coisa certa em determinado momento. Santidade é exclusão de qualquer coisa que tem relação com o mal. Deus, em toda a sua existência, sempre eterna, você nunca vai encontrar o mal moral na sua pessoa. Vale a pena se alicerçar, estar alicerçado na pessoa de Deus? É um alicerce sólido, é um fundamento sólido. Agora nós vamos ver o segundo fundamento. Davi vai fazer comparações para a gente entender o que seria esse fundamento. Qual que é o segundo fundamento? A voz do Senhor. Em outras palavras, a voz do Senhor significa o quê? A palavra de Deus. Deus honra a sua palavra. E Deus não é uma substância magnética espiritual que de repente ele faz um friozinho na minha barriga e fala: ah, eu conheço Deus porque é uma coisa gostosinha. Não, Deus se revela. E ao se revelar, ele se revela pela sua palavra. Ele anuncia, ele fala quem ele é, ele fala o que vai acontecer, ele revela o seu plano, ele faz cumprir, ele mostra quem nós somos. Então não há desconhecimento. Deus, ele, com o seu amor, ele mostra para nós todo o conhecimento. E aí, esse fundamento vai ser descrito por Davi. Veja o versículo 3. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar o Senhor fala. O que esse versículo está falando? O que Davi tenta ensinar para nós a respeito da palavra de Deus sobre a voz do Senhor? Já viram? Já brincaram com eco? Buraco? Alô, alô, alô. Aqui Davi fala que a voz do Senhor ecoa sobre o mar e a voz do Senhor troveja e o Senhor fala. Que ideias que Davi está falando, está tentando nos ensinar a respeito da palavra de Deus? Ela comunica. A palavra do Senhor, ela se expressa inteligivelmente. A palavra do Senhor não são sensações que nós temos a respeito de Deus. Ela trabalha em linguagens. E ela sai de Deus e alcança. Ela vai. E outra ideia é que ela troveja. O que está essa ideia? O que é o trovão? É estrondoso. Ele é percebível. A palavra do Senhor, Deus não chega num cantinho. Você tem que descobrir onde está a palavra. A palavra do Senhor, ela está manifesta. Ela está revelada. Pergunta, está ou não está? A ideia aqui é: todos têm acesso aos trovões? Quando troveja, é possível alguém... É acessível a todo mundo? A palavra de Deus é acessível. Ela não é somente para aqueles iluminados, para aqueles esclarecidos, só para alguns. Não é para todos nós. Ela foi ofertada para todo homem. Ela se manifesta. Os eternos atributos de Deus são revelados na natureza. E Deus, o homem por seu pecado, rejeita essa revelação. E Deus usa a sua palavra. Ele escolheu o homem, 40 homens na Bíblia, para escrever a sua revelação, a sua vontade, as palavras inteligíveis, usando línguas dos homens, com gramática, com perfeição, com lógica. E ao estudar isso, você não precisa de nenhuma outra coisa a não ser saber a sua própria língua. E Deus tem usado homens para traduzir essa palavra para um monte de línguas. E você não precisa de um guru para explicar a palavra de Deus. Você lê, você usa um dicionário, você usa a gramática e você entende. Só que o ser humano acha que
a palavra de Deus só é entendida por pastores, teólogos ou gurus que olham para a palavra e dá uma manjada na palavra e falam, eu estou sentindo que é isso que significa. E não tem nada a ver com o que está escrito na palavra. Que querem achar um significado subliminar que está por trás da palavra. A palavra de Deus, ela é expandida, ela revela esse alicerce, ela chega a conhecimento de todo mundo. Veja o versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. Ela é mesmo. Por quê? Por que a voz do Senhor é poderosa? Como que a gente pode ilustrar isso daqui? A voz do Senhor não é somente palavras jogadas ao vento. A própria Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Isso não significa que sempre ela vai causar resultados benéficos. Mas a palavra do Senhor, se ela é rejeitada, ela também anuncia condenação. Ela nunca volta vazia, porque ou ela produz consolação ou ela produz condenação. O homem que ouve a palavra de Deus, se ele rejeita a palavra de Deus, ele se torna mais condenado ainda. Porque ele está rejeitando o próprio Deus. Então a palavra de Deus tem a capacidade de ter poder, de realizar coisas. Lá, como que o mundo foi criado? Com a boca de Deus. Haja luz. E o que aconteceu? O que o texto fala? A luz se fez. O poder não estava na luz que ela de repente se fez. O poder estava simplesmente Deus anunciar, haja luz, e a luz se fez. Haja animais, haja. A expressão haja, faça-se, e as coisas aconteciam. E no final isso vai ser provado. Quando o anticristo, falso profeta, besta, cercar Israel para destruir Israel, Jesus com a sua palavra, ele vai vir todo com o seu cavalo branco, ele vai vir todo pomposo, bonito, tal, com a igreja junto com ele ali, Israel lá. Mas ele não vai usar a espada de Davi, as táticas de guerra de Davi. O que ele vai usar para destruir todo aquele povão lá? A sua? E ela é majestosa. Majestosa porque ela sempre, o que ela realiza é sempre para construir aquilo que é bom. Mesmo que isso implique em destruir o mal. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que Davi está falando aqui para nós? O que significa que a palavra do Senhor quebra os grandes cedros? O Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que isso significa? O que eram os cedros do Líbano? Cedro é uma árvore, é uma madeira. Tem o cedrinho, que no Brasil tem bastante, que é a madeira mais macia. Mas o cedro do Líbano era uma das madeiras mais nobres. Somente os palácios imperiais, de reinos assim, é que tinha esse cedro, que ficava muito caro. É uma madeira que dura, que não apodrece, que é como uma pedra. Você, para esculpir essa madeira, é algo, somente algumas pessoas tinham essa habilidade. Mas é algo que você fazia no seu palácio e esquecia. Durava para sempre. Se a palavra do Senhor quebra os grandes cedros, o que o Davi está falando aqui? A palavra de Deus é irresistível. Algumas vezes a gente começa a falar da palavra de Deus para alguma pessoa e a pessoa tem um coração tão duro, ou a situação está tão dura que você tenta evangelizar, você tenta aconselhar com a palavra, não há mudança, a pessoa rejeita, você fala, nossa, parece um coração de pedra, um coração de cedro, parece um cedro do Líbano. Mas a coisa fantástica é que ela quebra, ela produz mudança. E Deus gosta desse desafio para mostrar a sua glória. E ele fala assim, ele quebra, e não somente quebra, para a gente entender um pouquinho mais, né? Ele despedaça. Despedaçar é
De repente, como? Imagine Deus despedaçando o cérebro do livro diante da visão. Como que ele fez isso? Nunca vimos alguma coisa semelhante. E na vida de Jesus, a gente vê, por exemplo, ele conversando com aquelas autoridades religiosas, e os homens com o coração tão duro, mas de repente um homem à noite vai e tem uma entrevista com Jesus e pergunta como que ele poderia fazer para nascer do alto. Jesus começa a conversar com ele, e lá no Evangelho de João não tem nada relatando se Nicodemos realmente se converteu, se quebrou o coração dele. Mas mais para frente, João vai mostrar que Nicodemos passou a defender Jesus diante do Sinédrio. E mais para frente, quando Jesus é crucificado, Nicodemos e José de Arimateia pedem o corpo de Jesus para enterrá-lo como um príncipe, como um rei. Houve conversão? Houve que o coração de Nicodemos foi quebrado ou não? Aquele coração duro foi. É interessante que o Evangelho de João ele é muito bonito. Ele vai mostrar esses efeitos da palavra de Deus. Que a palavra de Deus vem, a gente fala, será que a palavra de Deus entrou, penetrou? Mas logo após você vê algum efeito de que aquilo realmente aconteceu. Maria, o anjo chegou para ela e falou assim, você está grávida do Espírito Santo. Ela não teve uma relação sexual com o Espírito Santo, não teve uma relação sexual com José. E isso então é uma coisa impossível. Ela talvez fale assim, mas o que é isso? Que sonho estranho que eu tive? Será que foi miragem, uma ilusão? Eu acho que eu não vou acreditar nisso. Talvez ela tenha até pensado nisso, duvidou. Mas depois de uns dias, ela começou a eliminar, talvez, se ela tivesse dúvida, ela começou a eliminar essa dúvida. Por quê? Vocês mulheres sabem muito bem por quê. O corpo começou a passar por transformações. E chegou um tempo que não dava mais para esconder. E chegou um tempo que ela começou a sentir dores e deu à luz um menino. Como que ele foi parar lá? Aquilo que o anjo falou. Então, essa transformação que a palavra de Deus, de quebrar essas coisas que são duras, resistentes, parece que é impossível de Deus derrubar por terra, despedaçar, muitas vezes não acontece num só momento. Isso talvez demore um tempo. Mas no final, quando a própria pessoa olha para trás, fala, nossa, como eu era ruim. Como que aconteceu essa mudança? Por quê? Por causa da palavra. Eu acho que se você olhar para a sua vida, você vai perceber isso. A forma que você pensava, a forma que você agia, a forma que você compreendia as coisas, você percebe que a palavra de Deus foi gradativamente despedaçando, quebrando. Vamos continuar. O texto está bom aqui, mas a gente tem que terminar. Vamos lá. Versículo 6. O que a palavra de Deus faz? Ela faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilho selvagem. O que Davi está falando para nós? Que comparação que ele está fazendo aqui? O que você acha, Ana? Eu estava falando agora, imagina um monte de uma montanha. O monte do Líbano e o monte Hermon. Essa é uma figura de linguagem, que bezerros, que novilho selvagem. Deus fala assim, quando ele vai libertar a nação de Israel, eles sairão do cativeiro e saltarão como novilhos selvagens, ou bezerros. A ideia é aquela pessoa que de repente estava aprisionada, sabe? Pressionada, oprimida, não tinha mais esperança. Tinha desistido, está ali duro, só está aquele monte parado ali e tal, que parece que não tem mais. Onde já se viu um monte saltitando? Sabe, tem hora que você pensa, olha, na minha vida eu sou um monte que agora, né? E aí muitas vezes até pode falar que a gente é um monte de alguma coisa ainda, né? Porque não tem esperança mais. Mas de repente, por causa da palavra de Deus, porque você deu atenção, você creu na promessa de Deus, o socorro veio, a libertação veio. E de repente você passa a ter um comportamento como se fosse um novilho, um bezerro, saltitando, solto. Talvez você já passou a experiência assim.
e parece que não tem mais futuro, não tem mais solução. É só aguardar a volta de Cristo ou a morte. E de repente se abre, as portas se abrem. E aí, sabe a maior dificuldade? É conter a alegria. Porque algumas vezes é até difícil você demonstrar alegria diante dessas pessoas. As pessoas vão te condenar, vão achar que você é um bobo, achando que você está iludido. Então, algumas vezes tem que, né, só encontrar mais alguns bestas também para a gente celebrar junto. Que são poucos aqueles que valorizam esse resultado da palavra de Deus. Versículo 7. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. O que quer dizer isso? Sabe o que é isso? Somente à noite. O céu escuro, tem aquele relâmpago que já vimos lá, e de repente... O que quer dizer isso? Que a voz do Senhor risca os céus com relâmpagos. A tradução desse versículo é a mais difícil que tem. Então, alguns optaram por essa tradução. O que seria que Davi está falando? Que a voz do Senhor risca os céus como relâmpago. Que ideia que ele está trazendo para nós? Você consegue saber o momento exato que vai trovejar? Você espera, ó, acho que vai relampear. Fica desconfiado. Você tá lá, você tá... aquela luz assim. E aí você fala, nossa, esse foi forte. Se você contar 1, 2, 3, dividir acho que por 3, você sabe a distância. Se contar os segundos que passou e você dividir por 3, você sabe a distância que caiu o raio da onde você está. Tem alguns que é né, que dá a luz, né? Se você contar, deu a luz e depois você conta quando chegou o som, então dá para você saber. É uma coisa assim, acho que é isso que a gente sabe. Mas o que está por trás da ideia de Davi comparar a palavra do Senhor com relâmpago? O que será? Dá para resistir a ele? A ideia aqui é que a palavra de Deus é irresistível. A palavra de Deus é tanto aquilo que Deus revela e as suas promessas e aqui que denunciam aquilo que Ele vai fazer. Impossível alguém impedir o que a palavra de Deus vai fazer. Ele falou que ia matar o seu filho Jesus na cruz. Alguém conseguiu impedir? Satanás tentou. A tentação de Jesus era para tentar fazer com que Jesus não fosse para a cruz. Ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Tentaram. Conseguiram? Ele falou que iria para o Pai. Tentaram. Não conseguiram, ele foi. Ele falou que ele vai voltar. Estão tentando. Mas ele vai voltar. E é interessante que a Bíblia fala como relâmpago. Como relâmpago será a vinda de Jesus Cristo. Isto é surpreendente, irresistível. Então a palavra de Deus é irresistível, não dá, e o impacto é fulminante. Uma outra tradução aqui seria desse negócio do relâmpago aqui, seria, por exemplo, não sei se já viram, vamos supor que uma fábrica aqui que tem um tanque de combustível e está pegando fogo. Explodiu e está pegando fogo, grandes chamas. Você sabe como que é a melhor forma de combater essas chamas, de apagar esse fogo? É causando uma outra explosão. Então se joga alguma coisa que exploda e causa mais fogo ainda. Isso consome todo o oxigênio e o fogo destrói. Então talvez essa tradução seria assim: aonde há o fogo, aonde tem muita loucura, está explodindo tudo, Deus vem e explode para acabar com aquilo e para começar algo novo. Poderia ser uma outra tradução. Versículo 8.
A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O que Davi está falando para nós aqui? O deserto, como que é um deserto? Areia. Ok. Não tem nada vivo lá. Mas uma característica do deserto, como que é? Hã? É quente, o que mais? Hã? Geograficamente, como que é um deserto? Se você tivesse de desenhar um deserto, como que você desenharia? O vento bate, vai acumulando, vai movimentando a areia vai fazendo as dunas. Quando há um terremoto no deserto, o que acontece com essas dunas? Hã? Ela plana, o deserto fica plano, esses morros somem. Talvez Davi está dando a ideia aqui, aonde existem essas coisas complicadas, a palavra de Deus aplana. Ela faz com que o caminho seja plano. Ele tira essas situações irregulares. Ele chacoalha. Agora, quando Deus chacoalha, dói um pouco, né? Quando Deus tira as coisas irregulares da nossa vida, muita gente até ora para Deus, me livra disso, mas é o trabalho de Deus que Ele está fazendo. Ele está aplanando. Ele está tornando o lugar muito bem. E por isso que ele fala duas vezes: a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aquela região lá de Cádiz Barneia, que os espias foram, pararam ali para espiar a terra prometida, mas o coração deles não era plano, era tudo irregular diante de Deus. Versículo 9: a voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O que Davi está falando aqui? Torce os fortes carvalhos, lugares onde se sacrificava, que produzia, tinha muitas religiões, os altares, os lugares altos, onde tinha muita idolatria, onde se dava glória para outros deuses. Então Deus pega e torce. Sabe aquele negócio quando você pega um pano assim, espreme, não sobra nada? É isso que Deus faz. E arranca as folhas dos bosques. Um bosque sem folhas não é nada, é feio. Né? A gente está vendo aqui, olha, essas árvores aqui estão sem folhas. É feia. Há alguns dias atrás a gente teve a sakura, bonita. Agora voltou tudo normal. A ideia aqui, aonde existe glória que não seja a glória de Deus, Deus vai acabar com isso. Por isso que no templo dele, todos proclamam o quê? Glória. Deus vai eliminar tudo aquilo que não tem nada a ver com a sua glória. A falsa glorificação dos homens. Versículo 10: o Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O que Davi está falando aqui? Que Deus é soberano. Ele é criador. Ele tem direito sobre todas as coisas. E Ele vai dar um fim ao mal. Ele vai julgar a humanidade. Ele vai resgatar aqueles que são seres celestiais que pertencem aos céus. E vai eliminar aqueles que rejeitam a sua pessoa e a sua palavra. Qual o primeiro fundamento? Quem era? Deus. Segundo fundamento? A palavra dele. Terceiro fundamento, versículo 11. Quem lê para nós? Senhor dá força ao seu povo. Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Qual que é o terceiro fundamento? Sólido. Que não muda. Por incrível que pareça, e parece até assustador, é o povo de Deus. É esse povo que Deus criou através de falar a sua palavra, levar a salvação, e aqueles que creem passaram a ser parte do corpo de Cristo. Paulo vai falar muitas coisas, e quando a gente vê esse povo de Deus, a gente fala: tá de brincation comigo. Aqui, ó, o povo ruim, o povo feio.
Na maior parte das vezes, povo pobre, sem recursos. Como podemos ser um alicerce, um fundamento sólido? O que Davi está falando? Que todo aquele que pela fé em Cristo recebe a salvação é incluído no povo de Deus. E por estar no povo de Deus, por estar em Cristo, tem a segurança da própria pessoa de Deus, da palavra de Deus. Então, se tem um investimento que você pode fazer, se alicerçar, é estar em Deus. O segundo é estar na palavra de Deus. O terceiro é se agregar ao povo de Deus. O povo de Deus se manifesta em grupos locais, como o nosso. Pode ser que alguns que estão entre nós não pertençam ao povo de Deus, mas estão sendo beneficiados pelo fato de estar no povo de Deus. Mas existe aquele povo, e somente aqueles que são salvos pela fé, o qual Jesus sabe quem é, que estarão junto com ele. Então é o fundamento que vale a pena você investir, entregar a sua vida, ajudar a fortalecer, querer o bem, porque talvez você fale, mas não, poxa, eu fiz tanto isso, nunca fui valorizado, as pessoas só me criticam. Mesmo apesar de todas essas coisas, vale a pena ainda investir, servir. Porque nós, além de estarmos servindo ao povo de Deus, nós estamos servindo a Deus. Deus é o interessado em que esse povo se torne cada vez melhor aqui na terra. Agora um aviso: se você quer estragar a sua vida, talvez não tanto aqui na sua vida aqui, mas na eternidade, se você quer estragar a sua vida, se você quer se dar mal, se arrebentar da melhor forma possível, faça o mal contra o povo de Deus. Essa é uma receita infalível, é certeza. Lutar contra a noiva de Cristo não é contra pastor ou contra pessoas somente da igreja, mas lutar contra os propósitos de Deus, contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue, é a maior das loucuras. É loucura isso. Jesus falou para Paulo: por que você está dando murro em ponta de faca? É a pior coisa que você está fazendo para você mesmo. Na hora Paulo acordou e ele foi muito usado por Jesus Cristo. Agora, para lutar em favor do próprio Jesus, da palavra de Deus, do próprio Deus e do povo de Deus. O que a palavra de Deus ela faz conosco? Então, recapitulando um pouquinho para que a gente veja. Ela nos conduz à salvação. Através da palavra de Deus que nós chegamos ao conhecimento da salvação. Ela nos aperfeiçoa, ela nos faz crescer, nos faz conhecer quem é Jesus e como nós devemos ser com Ele. Ela nos limpa quando nós temos culpa, nós temos ansiedade, aquilo que não pertence a Deus. Ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos leva a parecermos mais com Cristo. Ela nos liberta quando nós estamos arraigados com algum vício, com algum hábito que parece que não muda. Ela vem, ela dá força, ela corrige, ela liberta. Ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Tanto nos dá capacidade para a gente perceber as intenções malignas nas pessoas, mas também ela nos dá capacidade para entender a nós mesmos. Muita gente está caminhando numa direção, daqui a pouco a palavra de Deus vem e fala: não é bom esse caminho. E ninguém está sabendo de nada. Mas ela nos ajuda a entender a nós mesmos e nos livrarmos disso. Quem que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Né? A palavra de Deus é a Bíblia, né? Não tem a Bíblia, não. É a Bíblia. Mas há alguma coisa que é muito estranha, que a própria Bíblia, ela é uma pessoa. Jesus encarnou a Bíblia. E ele é chamado de a palavra, o Logos. João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, ele começa o Evangelho dizendo o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele está falando, aquele, alguém. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, aí já trata como se fosse uma pessoa. Ele existia no princípio com Deus. Então dizendo que ele era o próprio, ele era, subsistia com Deus, sendo um só ser em três pessoas. Por meio dele, que é a palavra, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi criado, nada foi criado.
Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É uma coisa, não sei se vocês conseguiram pegar isso. Tudo que Davi falou, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ele estava se referindo a quem? Ele nem sabia disso, mas ele estava se referindo a quem? A Jesus. Nós temos a própria palavra de Deus registrada como livro, mas o próprio Jesus é a palavra de Deus. Vocês viram esses 3 fundamentos? Você tem aqui Deus, majestoso, glorioso, e você tem aqui o povo de Deus, que é feito por homens pecadores, depravados, que tem a ira de Deus sobre ele. E agora, como que esse Deus pode transformar nós aqui num dos fundamentos? Como que fazer essa ligação? A ligação é com a palavra. E essa ligação e essa palavra é quem? É o próprio Jesus. Dá para entender esse salmo agora? 3 fundamentos sólidos pelo qual nós podemos nos alicerçar. A pessoa de Deus, pela sua santidade, não tem ninguém santo como Ele. A própria palavra dele, que é o próprio Jesus, esse que fez a ligação. E agora, por causa de Jesus, Ele criou um povo. Então, ao pertencer a esse povo, eu tenho mais um alicerce na minha vida. Esse povo vai ser resgatado e estará para sempre com Deus. Somente através de Jesus nós podemos chegar até Deus. É isso que Davi está trazendo para nós. Talvez Davi nem entendeu direito esse salmo, mas hoje nós, 2000 anos depois de Jesus, nós podemos entender melhor que o próprio Davi. Que você se apoie esses alicerces aí, nesses 3 alicerces. Não tire o seu pé de junto de Deus, não tire o seu pé da palavra de Deus, não tire o seu pé do povo de Deus. Amém?